Olha, o que acontece é que a depressão ela não surge do nada. Sempre uma coisa vem levando a outra. Fala galera, meu nome é Antônio Marcos, tenho 28 anos, sou estudante de enfermagem e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês em relação à depressão. Hoje eu tenho total liberdade para falar um pouquinho com vocês em relação à depressão, pelo que eu vivi, pelo que eu passei. E a gente sabe que a depressão é algo terrível, é uma dor incomparável, infelizmente tem tirado a vida de muitas pessoas. E eu vou falar um pouquinho para vocês o que eu acho sobre a depressão, até porque eu tive depressão, eu passei por esse momento tão complicado que muitas pessoas passam, e eu vou tentar esclarecer nesse vídeo o mais rápido possível a minha opinião sobre. Eu não vou dizer que a depressão ela surge do nada. A depressão sempre liga uma coisa à outra. Por exemplo, eu, quando eu era mais novo, desde cedo eu sofri com síndrome do pânico. Para quem não sabe o que é síndrome do pânico, galera, é um transtorno de ansiedade. Se você tem ansiedade, você pode sofrer sim de síndrome do pânico. Em algum momento da sua vida você vai passar por esse episódio. Então, em algum momento na minha vida, de horas a minutos, dias, eu sofri aquele episódio. Onde o meu cérebro, de certa forma, acabava enganando o meu corpo e eu sentia muita sudorese, algumas das vezes falta de ar, tinha um medo terrível da morte. Tudo que acontecia ao meu redor era baseado no medo, esse medo terrível, essa expressão, e eu passava mal do nada. Então assim, era um medo terrível que eu sentia. Às vezes eu estava numa escola, às vezes eu estava fazendo uma atividade física ou algo do tipo, eu parava na hora, eu sentia aquele medo terrível. Automaticamente tinha a sudorese, a falta de ar, a minha mente parecia que estava caindo um teto sobre a minha cabeça, e era horrível, era horrível. Você ainda que não passou por síndrome do pânico, ou você que tem síndrome do pânico, eu tenho algumas dicas que podem ajudar você a se livrar da síndrome do pânico. Eu tive síndrome do pânico a partir dos meus 12 anos de idade e levei até a maioridade fiquei passando por esses episódios até a maioridade, melhor dizendo, e não foi fácil. Por quê? Depois que eu melhorei da síndrome do pânico, eu tive um distúrbio alimentar. Eu tive umas dificuldades. Baseado na síndrome do pânico que eu tive, eu tinha medo de engolir o alimento, de ingerir e morrer engasgado por aquele alimento. Então eu fiquei praticamente quase 7 meses sem comer alimentos. Se eu mastigava uma colher, aquele medo horrível não me deixava engolir. E tudo que eu comia tinha que estar ingerindo água. Basicamente eu estava ingerindo só líquido, miojo, aqueles macarrão instantâneo. Só alimento líquido, e estava me fazendo muito mal à minha saúde. Eu comecei, galera, praticamente de um tempo até deixar o alimento líquido de lado, de tão ruim que eu estava. Poderia ter procurado um especialista para estar me ajudando nesse problema que eu tive, mas acabei não procurando por condições financeiras também. E a gente sabe que marcar uma consulta pelo SUS não é tão fácil como parece. Marcar é fácil, você passar com um especialista não é tão fácil quanto parece. Então a partir daí eu comecei a melhorar, né? Mas melhorei. Eu vou falar um pouquinho para vocês como foi que eu melhorei, tá? Mas eu vou adiantar um pouco o processo para vocês tentarem entender como foi que eu cheguei à depressão. Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, sempre fui uma pessoa que sempre quis as coisas muito rápida. Eu não conseguia focar em um único objetivo, eu focava em vários objetivos. Enquanto você foca em terminar o ensino médio, fazer uma faculdade, arrumar um emprego bom, eu já pensava nesses 3 motivos, mais 3 motivos à frente. Tipo, adiantava muitas coisas na minha vida. E uma coisa que me matava muito também é viver o passado. Eu vivi o passado pensando no presente e acabava me deprimindo o suficiente para chegar até a depressão.
No ano de 2021, eu me mudei para a cidade de Fortaleza, capital do estado do Ceará. E na minha chegada a Fortaleza, como sempre eu tive um sonho de fazer medicina e comecei a ver esse sonho cada dia mais distante, eu comecei a me abater, as minhas expectativas foram lá embaixo, comecei a observar tudo aquilo que eu perdi. E aí eu comecei numa tristeza terrível dentro de mim. Eu ia trabalhar sem perspectiva, eu ia trabalhar numa tristeza, as pessoas conversavam comigo, eu ria disfarçadamente e com o tempo só foi agravando a minha situação. Eu ia trabalhar, mas a gente está vivendo um momento de pandemia, mas as pessoas iriam vivendo sua vida. Normalmente eu procurava viver normalmente e eu via as coisas acontecendo tanto para mim quanto para pessoas que estavam ao meu redor, mas a minha mente não conseguia processar essas informações, então tudo estava dando errado. Por mais que eu via as coisas andando, tudo estava dando errado, nada daria certo, né? Então isso começou a me corroer muito por dentro, tanto que eu tive uma grande expectativa forte em Fortaleza de construir a minha vida lá. E eu acabava pensando muito no meu estado a qual eu fui criado, que é o estado de São Paulo, né, no interior, na região de Campinas. Para quem acompanha meus vídeos sabe muito bem, eu relato muito bem isso. E comecei a pensar na minha vida que eu tinha no passado, mas não só na minha vida, eu começava a pensar muito na minha morte. Começava a pensar muito nos efeitos futuros para mim, ao mesmo tempo remoendo o passado. E o que acontece? Eu estava dando menos atenção aos meus filhos, como eu dava antes, menos atenção à minha esposa, como eu dava antes. Basicamente a minha vida era só ficar dentro do quarto. Minha mulher me chamava para sair, eu falava não, eu quero ficar aqui em casa, que não estou a fim de sair. Meus familiares me chamavam para sair, eu preferia ficar em casa. Ou quando eu saía com eles, eu preferia ficar na minha, mais tranquilo, mais de boa. E eu me estressava muito rápido. Chegou um certo momento que eu fui embora de Fortaleza. O meu nível de depressão estava ficando tão profunda que quando eu vim para Montes Claros, eu contraí pela segunda vez a Covid. Em Fortaleza eu contraí a primeira vez a Covid na minha viagem. Quando eu voltei para Montes Claros, acabei infelizmente contraindo de novo. E o que acontece? Eu fiquei basicamente 3 semanas sem sair para rua aqui em Montes Claros. 3 semanas. Vivia dormindo o dia inteiro, ficava no quarto escuro o dia inteiro, mexia no celular pouco, ou às vezes que eu mexia no celular não queria papo com ninguém. Eu mal me alimentava, o que eu comia era pouco, eu não queria dormir, porque eu não conseguia dormir. Na verdade não é que eu não queria dormir, porque eu não conseguia dormir, tinha muita insônia, acordava muitas vezes à noite, e quando eu conseguia dormir eu não queria acordar, né? Pensava muito, nossa, às vezes morrer era melhor do que estar vivo. Então isso foi uma coisa que começou a me corroer muito. Eu senti que eu precisava de ajuda de verdade. Inclusive eu até tinha comentado com minha esposa em relação a isso. Senti realmente que eu estava precisando de ajuda. Já tive vários pensamentos suicidas. Realmente já pensei em tirar minha vida. Não porque eu queria, mas porque a dor da depressão era tão grande que eu dizia comigo mesmo, eu não vou conseguir suportar, eu não vou conseguir passar por isso. Quando eu saía pra rua, às vezes eu ia no mercado, eu olhava para as pessoas ao meu redor, eu sentia uma tristeza tão grande, né? A gente não sabe. E mesmo todo mundo fazendo as suas compras, eu via todo mundo numa situação caótica. Para mim que aquelas pessoas estavam passando fome, para mim que aquelas pessoas não tinham perspectiva de vida, mesmo vendo as coisas acontecendo. Então tudo para mim dava errado, até na questão de eu procurar serviço, eu na minha cabeça, não vou conseguir arrumar serviço. Então, cara, foi muito desgastante para mim, sabe? Muito desgastante mesmo ter depressão. E assim, o que eu fiz, como eu estava parado aqui em Montes Claros, né, e basicamente eu não queria comer, não queria sair, não queria conversar com pessoas, queria ficar na minha, inclusive até parei de aparecer no meu antigo canal que eu tinha na plataforma do YouTube, não queria mais fazer nada, sabe? Eu estava numa depressão horrível mesmo. Voltei para o estado de São Paulo e eu tinha feito a inscrição na empresa onde eu trabalho hoje. A partir daí, quando eu comecei a entrar na empresa, eu comecei a criar expectativa de novo. Eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa na minha vida. Então eu me matriculei no curso de enfermagem na faculdade Uniacel, uma faculdade muito boa, super recomendo. E a partir daí eu comecei a criar expectativa de novo, comecei a pensar no meu futuro. E aquela dor imensa, horrível da depressão. Isso eu tô falando por base, tá, galera? Porque o que eu passei foi muito mais pior do que isso, tá?
mas eu ia trabalhar mesmo desanimado, ficava muito triste, mas eu focava no serviço, focava no meu trabalho, a fim de vencer essa depressão. Mas quando eu comecei a ir para os meus encontros presenciais na faculdade, realmente eu comecei a me curar da depressão. Eu sou muito grato pelas oportunidades que eu tive, né, ao longo da minha vida. Infelizmente joguei muitas oportunidades fora, isso foi um erro meu, mas estou começando a reconstruir o meu futuro, estou começando a viver minha vida a partir de agora. Hoje eu posso ver o quanto eu poderia ser pé firme no chão e talvez eu não tivesse na situação na qual eu me encontro hoje, porque hoje eu me vejo começando a minha vida do zero, né? Hoje que eu posso dizer, não, hoje eu estou vivendo. Então a depressão é uma coisa muito complicada de se falar, inclusive com as pessoas ao nosso redor, porque se você fala com seus familiares, eles vão olhar para você e vão dizer assim, é frescura, ou vá para a igreja. Gente, não tenho nada contra, tá? Eu sou uma pessoa que eu comecei com meus 12 anos a frequentar a igreja, hoje eu me encontro afastado. Isso é uma coisa também muito, digamos assim, ruim para mim, porque eu tenho a minha crença e a gente sabe que, querendo ou não, né, você tá num lugar onde você recebe ajuda mental, espiritual, é de suma importância para a nossa vida. E tem pessoas que até ignoram isso, mas você frequentar um ministério, uma igreja, ter encontro com parentes, com pessoas que possam te ajudar, você acaba, mesmo que não levando a fundo, mas psicologicamente você acaba ficando muito melhor consigo mesmo. Mas eu levava muito a sério essa questão de religião, porque eu sou uma pessoa interiormente muito crente. Eu creio muito em Deus, eu confio muito, né, na vontade de Jesus Cristo, e eu sei que Ele tem coisas boas para mim. Tudo bem, você tem a sua opinião, eu tenho a minha, eu respeito a sua opinião, você deve respeitar a minha, tá, galera? Mas eu confesso que a minha vida não foi fácil. Desde a minha infância eu tive altos, digamos assim, transtornos, porque, veja só, eu tive aí a síndrome do pânico, depois eu tive fobia alimentar, depois eu tive depressão. Então hoje eu consigo me controlar. Eu ainda tenho alguns episódios, digamos assim, leves da síndrome do pânico, mas hoje eu consigo me controlar. Minha mente, digamos assim, é blindada contra essas coisas. Mas eu posso dizer que eu consegui motivação com a depressão. A depressão foi uma fase que eu passei, que eu estou me erguendo, estou olhando para o meu horizonte, estou sendo mais pé firme no chão. E uma coisa eu tenho a dizer para vocês: se vocês estão sofrendo com esses episódios de depressão, procure ajuda. Eu sei que falar para a família de vocês é uma das piores coisas possíveis, porque muitos deles não vão ouvir, e se ouvir vão criticar, mas se você tiver a oportunidade de falar com eles, conversem com eles, expliquem a situação, procurem ajuda profissional e procurem estar ao lado de alguma pessoa que possa lhe motivar a seguir em frente. Quando eu falo motivar a seguir em frente, é você criar expectativa de vida, porque quando você cria expectativa de vida, você sente vontade de viver. Quando você não cria expectativa de vida, vocês estão entendendo o que eu estou tentando passar para você, o que eu estou tentando transmitir para você, gente? A mesma coisa quando eu tive fobia alimentar, quando eu comecei a dar conta de mim mesmo que a situação estava ficando terrível, embora eu não procurei a ajuda, o ideal seria eu ter procurado ajuda, eu comecei a buscar motivação, comecei a frequentar a igreja, comecei a sair mais com a minha mulher, porque antes eu saía menos, comecei a trabalhar na rua com o público, isso me fez olhar as coisas ao meu redor. Então assim, o nosso cérebro é fantástico, mas se você não tomar cuidado, o seu cérebro pode enganar você muito, e isso pode ser muito prejudicial à sua saúde. Eu não sei se vocês já ouviram, mas na Bíblia diz assim que mente vazia é oficina do diabo. Pois é isso. A Bíblia diz que Jesus ele passou aflições na terra quando ele veio em forma de homem, mas ele disse para que nós pudéssemos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo, e ele disse: se a gente tiver bom ânimo, a gente também venceria o mundo. Ele disse que não seria fácil, realmente não é fácil, a gente passa por muitas coisas no mundo, inclusive algumas coisas que às vezes nos fazem desacreditar em Deus, mas poxa, olha o tanto de coisa que tem neste mundo. Então você desacreditar em Deus é burrice, não deixe de desacreditar em Deus. Você vai passar por problema, mas use como base os princípios bíblicos, aquilo que está escrito na Bíblia. Lembrando que eu respeito a sua opinião, respeite a minha opinião também. Eu estou falando o que eu passei, um pouco da minha experiência de vida,
tá? Depois eu vou fazer um vídeo mais completo explicando pra vocês. Foi um vídeo bem breve, bem rápido. Eu sou Antônio Marcos, estudante do curso de enfermagem, tá, galera? Depois vou falar um pouquinho pra vocês, vou trazer um tour da minha faculdade pra vocês conhecerem um pouco mais, pra quem ama a área da saúde. E é isso, fiquem todos com Deus, eu fico por aqui. Um beijão no coração de vocês. Vocês que têm depressão, eu acredito na força de vocês, acredito que vocês vão vencer. É tudo questão de paciência, tempo e persistência, tá bom? Obrigado, gente. Um beijão de todo o meu coração, viu?